falou uma coisa super interessante, que você trabalha com o emocional, né? Com a emoção, com sonhos. E eu acho isso é uma parte fantástica do nosso trabalho, porque o nosso trabalho tem muito a ver, né? Você está ali trabalhando, a gente trabalha dentro da casa da pessoa. A gente você fica amigo do cliente, design, né? e eu com a organização, né? A gente acaba por ficar amigo do cliente, porque às vezes são tantos anos, né? Tanto tempo que a gente passa com ele, meses e tal, que você acaba ficando chegado dele, você acaba tendo uma intimidade ali no processo dele, né? E a gente quer atender o nosso cliente da melhor forma possível, para que ele depois, né, se sinta bem e que ele fale, não, eu realmente estou satisfeito, né, com o meu resultado. Né? Valeu a pena. Isso é muito bom. Mas aqui, vamos voltar de novo para nossa... A gente é gostoso, porque a gente vai falando, a gente mistura os assuntos e sai um pouco fora do foco, mas faz parte. Eu acho super legal isso. Vamos voltar aqui para o nosso assunto aqui do closet. Quem está planejando... Olha, chegou uma cliente para você agora. Flaviane, eu quero planejar um closet para mim. Vamos imaginar a situação? Vamos, sabe, criar essa cena. A cliente chega para você e fala, Flaviane, olha, eu preciso de fazer um closet. Vamos fugir aqui do script. O que é que você quer saber? O que você precisa saber para você fazer um planejamento, assim? Primeira coisa é o espaço que ela possui. Então, assim, porque eu posso fazer um closet dos sonhos, né? Como a gente tem lá no Sex and the City. Eu adoro aquele filme, quando aquela menina abre aquele closet gigantesco, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber da minha cliente, o espaço que ela possui. Qual espaço você possui, né? Segundo, quais são as suas necessidades básicas? Né? Você vai usar esse closet sozinha? Você vai usar esse closet com seu esposo? Né? E outra, custo. Você quer gastar muito, né? Você pode gastar muito, você pode gastar pouco, você pode gastar mais ou menos, né? Você tem um orçamento. São três coisas importantes: o local, as necessidades básicas e um orçamento. Por quê? Por exemplo, eu posso fazer um closet num lugar fechado. É um quarto com uma porta, ok? Esse closet pode ser todo aberto. É um exemplo. Né? Um closet todo aberto, ele não vai gastar portas, porque porta, se ela for porta de correr, ela é mais cara, né? Se ela for porta de abrir, eu preciso de um espaço maior, tá? Então, isso faz uma diferença no meu material. Ah, não, eu quero o meu closet feito de marcenaria em madeira mesmo, né, natural. Ou eu posso fazer o meu closet em MDF. Não tem problema ele ser todo branquinho, por exemplo. Então, essas coisas fazem diferença na hora de projetar o espaço, tá? Então, geralmente, a gente pega esse briefing, né, e monta isso para nossa cliente, e aí a gente começa a ver as necessidades básicas dela. Aí ela vai virar para mim e falar, eu tenho muita roupa para pendurar. Então, nós temos que olhar a quantidade de roupas que ela tem para pendurar, né? Existe uma pré-seleção, eu não sou a personal, mas eu tenho que fazer uma pré-seleção, porque senão eu não vou saber a quantidade de cabides que ela precisa, né? Por exemplo, tem clientes que não gostam de gavetas. Então, eu tenho que saber da minha cliente, você gosta de gaveta? Não, não gosto de gaveta. A gaveta é o básico, é o principal. É para guardar lingerie, é para guardar roupa de malha e pronto, né? Tem clientes que não vivem sem gavetas. Não, tem que ter muita gaveta, né? As minhas gavetas têm que caber tudo e tal. Então, são algumas questões básicas que são importantes da gente observar, para a gente conseguir montar um armário. E todas essas informações você faz ali no dia do briefing, né? Que você vai pegar todas essas informações eu passo no briefing. Então, se eu visito a cliente, se eu vou até ela, então me leva então lá no seu armário, para eu ver mais ou menos a quantidade de sapatos que você possui, né? Para eu ver mais ou menos a quantidade de bolsas que você possui, a quantidade de roupas e assim por diante, né? Se você guarda a roupa, o enxoval da casa naquele mesmo armário ou não, né? Para poder conseguir projetar esse armário dentro das medidas normais, ditas normais, tá? Para aquele cliente, tá bom?
Então, por exemplo, se o cliente gosta de ter sapatos fora do armário, né? Tem clientes que eu consigo, por exemplo, pôr num closet o sapato só numa área de sapato. Ok. Se eu tenho um closet, por exemplo, em linha, só com armários de um lado ou com armários dos dois lados, às vezes eu não tenho espaço suficiente para ter a sapateira fora, eu tenho que ter a sapateira conjugada. Então, Uhum. isso tem que ser observado também, né? O que mais? Questões de bijuterias, onde que a pessoa guarda, como que ela utiliza, né? Hoje é muito comum a gente ter aquele espaço de penteadeira, se a gente consegue, né? Ter um Sim. espaçozinho de penteadeira onde a pessoa pode colocar suas joias, suas bijuterias, ter um espelho onde ela possa se maquiar, né? Mesmo Uhum. que seja pequeno, às vezes não precisa de um espaço tão grande. Se você tem lá 70, 80 centímetros, você consegue entrar com uma Já cadeira, criar, né? já cria ali um espaço com Uhum. penteadeira, onde você possa ter essas coisas mais bem organizadas, né? Aham. Então, essas são as primeiras coisas que a gente observa num brief para poder planejar um móvel de um cliente, né? Um closet ou um armário, tá? Certo. E aí a gente volta para a ergonomia. Vamos ver os padrões, as alturas, as medidas, o pé direito existente, né? Quais são as paredes que eu posso utilizar para poder colocar os armários. Como eu disse, se um armário ele tem porta, ele tem uma profundidade. Geralmente, os armários com porta, ele tem pelo menos, no mínimo, né, ter de 55 a 60 centímetros interno, tá? Para Tá. quê? Para não amassar as roupas. Porque é interessante você falar isso aí, porque, por exemplo, os cabides, né? Até mesmo os cabides têm medidas Tem diferentes. medida. Uhum, Então, uhum. muitas vezes eu chego para organizar um closet e eu encontro cabides diferentes. Por isso que é tão importante quando a gente fala na organização, quando a gente fala com a cliente, olha, vamos padronizar esses cabides? Porque Uhum. às vezes eu encontro aqueles cabides de loja, né, aquele cabide de plástico preto, às vezes eu Sei. encontro aquele cabide, tem alguns que são enormes, né? Aqueles Aham. cabides de casaco, não sei o quê. Tem uns que são realmente fora do padrão. E aí, Uhum. se o armário é muito estreito, como Curto, é que fala? né? Pouco profundo, Com né? pouca Não é- profundidade, Em isso. pouca profundidade, sabe o que acontece? Já aconteceu do armário, da porta não fechar, Não porque o fechar. cabide era muito grande. Então, Uhum. até isso, são pequenos detalhes, mas que a gente tem que Isso, observar, né? Principalmente isso. para roupa masculina, para aqueles casacos mais Aham. pesados, aqueles É, cabides são maiores. Então, isso. a gente Então, assim, observa os mínimos detalhes, né? isso mesmo. Porque, assim, no padrão, vamos dizer, na padronagem eu tenho entre 55 quando um armário é uma porta de abrir, né? Uhum. E 60 na profundidade do interior, quando o armário é uma porta de correr, porque eu ainda tenho a parte das corrediças. Mas, quando a gente tem espaço e a gente consegue, a gente faz o armário um pouco mais profundo, entendeu? Às vezes com Uhum. 63, com 65. Sim, Sim, por quê? Porque eu estou personalizando ali aquele espaço para o meu cliente. Então, se ele tem esse espaço, né, sim. que eu posso utilizar, então às vezes acontece da gente conseguir, né, fazer isso um pouquinho melhor para não ter problema. Porque às vezes vamos supor que o cliente seja muito alto, tenha os Uhum. ombros muito largos. Então, Sim. mesmo eu tendo 60, às vezes acontece da porta bater, pegar, encostar. Eu tenho uma Isso. cliente que ela As não gosta, o mangas, marido né? dela Fechar só as usa mangas. terno. Eu tenho Ah, uma cliente, o marido dela só usa terno. Então, a gente fez os armários da casa dela e ele, por um acaso, foi usar o armário de um quarto que não era o quarto dele, que ah, não era para o closet dele. Aí ele quis pôr as coisas dele lá e tal. Só que esse armário tinha uma profundidade de 60, mais as portas de correr. E aí, quando ela fechava ou abria a porta, passava na manga do é. terno. E a gente teve que chamar o marceneiro para aumentar a profundidade do armário, para Nossa. não encostar nos ternos dele. Porque ele não gostava nem que encostasse, porque vai ficar amarrotando, vai ficar alguma, né? Quando a porta Uhum. passava ali no correr, isso acontecia. Mas aquele armário não era para ele.
Era um armário padrão, né? Mas não era para os ternos dele. É tanto que os dos ternos dele, que era o outro closet, tinha uma profundidade melhor. Mas esse tinha sido feito primeiro, alguma coisa assim, e ele foi guardar as coisas lá. E aí, quando ela guardou as coisas dele, ela viu isso, e aí teve que ser mexido. Modificado. Então, quando a gente tem essa possibilidade para essa parte, né, onde tem essa necessidade específica, que são casacos, ternos e tal, se a gente tem, a gente faz um pouquinho mais profundo para suprir essa necessidade, não ter esse problema. Para não ter até mesmo um retrabalho, né? O retrabalho, mas no normal, né? Voltamos a dizer, no normal, isso não é uma coisa que acontece sempre, é um caso específico.